Olá, eu sou Greta Eures Fernandes, voluntária na Associação Tocando em Frente, e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre inclusão e integração. Em primeiro lugar, precisamos distinguir os dois termos, não é? Porque a gente usa bastante inclusão e pouco a integração. Então, vamos lá. Incluir significa colocar algo dentro de alguma coisa, de um conjunto ou dentro dos seus limites. E integrar é constituir um todo, completar um todo com as partes que faltavam. É fazer com que alguém ou algo faça parte desse todo. Então, são coisas diferentes. Particularmente, eu prefiro usar o termo integração. Porque não devemos nos satisfazer só com a inclusão. Eu entendo que nós devemos avançar e procurar integrar efetivamente. Tá? E, logicamente, o primeiro passo é a inclusão, mas depois, pouco a pouco, a gente tem que fazer tudo que seja possível para integrar efetivamente as pessoas, não é? E por que eu digo isso? É que muitas vezes a ignorância pode ser bastante prejudicial. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre o que é preciso saber sobre a deficiência visual e sobre os deficientes visuais. Lógico, não se trata aqui de esgotar o assunto, mas sim de falar de uma maneira ampla, geral, sobre alguns pontos importantes, não é? Então, quando nós não conhecemos bem um assunto ou quando esse assunto não nos atinge diretamente, é comum não percebermos a complexidade dele, as diferentes nuances ou as graves consequências que pode ter para aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas ou que são afetadas por esse assunto. Então, nesse caso, como se trata de algo que não nos atinge, muitas vezes deixamos de notar situações incômodas para outra pessoa. Diminuímos a importância do assunto ou mesmo ignoramos determinados problemas e agimos de uma maneira inadequada, tanto por desconhecimento quanto por falta de interesse da nossa parte. Então, como a ignorância generalizada prejudica muito as pessoas com algum tipo de deficiência, o que eu pretendo agora é oferecer uma pequena contribuição para todas aquelas pessoas que não têm conhecimento de como se sente uma pessoa com deficiência em determinadas situações, ou para aqueles que não sabem como agir quando se encontram frente a frente com uma pessoa com deficiência, ou mesmo para aquelas pessoas que pretendem contribuir para diminuir as barreiras que enfrentam as pessoas com algum tipo de deficiência no seu dia a dia. É lógico que seria pretensioso e até mesmo impossível fazer uma listagem exaustiva e completa de tudo que podemos fazer para de fato incentivar a inclusão e a integração de todos. Mas vamos fazer alguma coisa, não é? Então optamos por relacionar algumas atitudes, algumas ações, algumas iniciativas que podem ser implementadas com facilidade a fim de tratar adequadamente as pessoas com deficiência visual total ou parcial. Então, é preciso destacar que esta relação de itens que eu vou mencionar a seguir foi elaborada por pessoas com deficiência visual participantes da Associação Tocando em Frente. E, portanto, são pessoas que falam, infelizmente, com conhecimento de causa, pois diariamente elas se veem em situações vergonhosas, constrangedoras e até mesmo humilhantes. Então, vamos a essa listagem que não está organizada por ordem de prioridade, não é? Mesmo porque todas elas são relevantes. Então, nós devemos sempre, sem dúvida alguma,
tratar respeitosamente a pessoa com deficiência, sem desprezo e sem preconceito. Devemos nos dirigir a ela educadamente. E quando nós pudermos ajudar, em primeiro lugar, temos que perguntar a essa pessoa se ela precisa de ajuda, não é? Também temos que levar em consideração que nem sempre o deficiente visual vai precisar de ajuda, pois ele é perfeitamente capaz de fazer muitíssimas coisas por si mesmo. Porém, quando for solicitada a nossa ajuda, devemos primeiro perguntar como ele quer ser ajudado. E depois disso, seguir ao pé da letra as orientações dessa pessoa, porque essa pessoa, a pessoa com deficiência visual, melhor do que ninguém, sabe o que precisa e como precisa. Outra coisa relevante é que em qualquer tipo de lugar, seja público, seja privado, como por exemplo um consultório médico, um estabelecimento comercial, um restaurante, um banco. Se o deficiente visual estiver acompanhado por uma pessoa vidente, sempre devemos nos dirigir a ele e não ao acompanhante, já que a consulta é para ele, a compra, seja de sapato, de roupa, de bolsa, de qualquer coisa, não importa, será para ele, a comida no restaurante também será para ele e a tramitação bancária também será para ele e não para o acompanhante. A pessoa com deficiência visual é capaz de falar por si mesma, como qualquer um, né? Não há diferença. O acompanhante, como seu nome diz, é só uma companhia. Além disso, se acontecer de alguém se dirigir ao acompanhante, cabe a ele dizer que a pessoa cometeu um erro e que deve dirigir a palavra ou a pergunta à pessoa com deficiência visual. Também nunca se deve nunca se deve tocar o deficiente visual sem a sua permissão. Afinal, ninguém gosta de ser tocado por um desconhecido. O deficiente visual também não é? Então, sempre vamos nos dirigir a ele como nos dirigiríamos a qualquer outra pessoa, ok? Também não devemos tratar o deficiente visual como uma criança ou como uma pessoa intelectualmente incapaz. A deficiência visual não impede ninguém de raciocinar, de pensar ou de opinar. Em lugares públicos ou privados, deve-se falar com o deficiente visual, levando em conta que ele é uma pessoa autônoma. Por isso, não se deve perguntar onde está o acompanhante dele e nem ficar surpreso se ele estiver sozinho em algum lugar. Se nós quisermos ajudar uma pessoa com deficiência visual a chegar a algum lugar específico, depois que ela tiver manifestado que ela precisa dessa ajuda, não devemos ser nós a segurá-la, seja pela mão, seja pelo braço. É ela quem vai dizer como ela quer ser guiada, tá? E também vai ser ela que vai decidir se vai se segurar a nós, ou seja, nós não a seguramos, sempre ela é que vai se segurar a nós. E por onde, se é pelo braço, se é pelo ombro, ela é quem decide. E também é ela que vai escolher de que lado ela vai ficar, se do nosso lado direito ou do nosso lado esquerdo. Quando nós formos guiar alguém, nunca devemos segurá-la, isso eu já disse, mas além disso, não devemos nunca segurá-la pela mão ou pelo braço em que ela está com a bengala, mesmo que a bengala esteja fechada, né, esteja dobrada. É fundamental que bares e restaurantes disponibilizem cardápios acessíveis para que o deficiente visual tenha autonomia para escolher e não dependa de ninguém, tá?
Também é muito importante que em locais públicos e privados, como consultórios, bancos, serviços de atendimento a clientes, postos de saúde, clínicas, que os sistemas de painéis não sejam só visuais, aqueles que fazem a chamada, não é, da pessoa seguinte a ser atendida. Eles devem ter também um sistema sonoro de chamada, tá? Porque, logicamente, o sistema visual não faz sentido nenhum para o deficiente visual, não é? Os semáforos nas faixas de segurança de pedestres também devem ter sistemas sonoros. Também seria muito, muito importante que os ônibus municipais também dispusessem de avisos sonoros, como acontece com o metrô, por exemplo, tá? Para informar qual é a parada seguinte, né? É essencial que escolas e universidades realizem palestras sobre o assunto, tanto como uma forma de sensibilização, quanto para informar o que faz e tudo aquilo que é capaz de fazer um deficiente visual. Também é necessário divulgar o sistema de códigos, né, o Braille, mas pensando também em outros problemas, é necessário divulgar o cordão de girassóis ou de quebra-cabeças, que é um indicativo de que a pessoa que usa esse cordão tem alguma deficiência que não é aparente, como o autismo, por exemplo. Quando formos falar com uma pessoa com deficiência visual, é importantíssimo que nos dirijamos a ela fisicamente, ou seja, nos posicionando de frente para ela. Quando for necessário guiar alguém e dar orientações, é fundamental a precisão, a clareza e a objetividade. Então, nós vamos ter que usar palavras e expressões como, por exemplo, à direita, tá? Há um degrau, vamos atravessar a rua, vamos entrar no elevador e assim por diante. É muito importante que os estabelecimentos que trabalham com o público preparem seus funcionários para atender adequadamente as pessoas com deficiência e orientá-los a não tratar os deficientes de maneira imprópria, inconveniente ou com preconceito de qualquer tipo. Também precisamos ampliar nos meios de divulgação de massa, em especial na televisão, não é? Que é um dos principais, mas não só na televisão, seja em telejornais, em programas variados, programas de entrevista, novelas, a presença efetiva de pessoas com deficiência, porque isso ajuda a informar sobre as suas necessidades e dificuldades, mas também sobre as suas capacidades. Se acontecer de uma pessoa com deficiência visual ter um cão-guia, é importante considerar que o animal está trabalhando nesse momento, não é? Porque ele tem uma função, como o nome indica, de guiar a pessoa, não é? Por isso, nunca devemos nos dirigir ao animal de nenhuma forma, nem chamando, nem tocando o cão, nem dando comida, nem água, nem distrair o cão em nenhum momento, mesmo quando ele está sentado ou deitadinho do lado do seu tutor, tá? E ainda em relação ao cão-guia, é preciso saber que se trata de um animal perfeitamente adestrado para essa função e que, além disso, existe uma legislação específica que permite que uma pessoa com deficiência visual entre em qualquer tipo de ambiente com o seu cão-guia, tá? Então, isso vale para todas essas situações. Então, uma pessoa com deficiência visual e com o cão-guia não pode ser proibido, em hipótese alguma, de entrar em meios de transporte, em qualquer um, tá? Ônibus, metrô,
trem, táxi, transporte por aplicativo, tá? E também não pode ser proibido de entrar em nenhum lugar público, tá? Como um shopping, loja, bar, restaurante, teatro, ok? Bom, são algumas diretrizes gerais, esperamos que sejam úteis, tanto para que nós nos comportemos de uma maneira mais adequada e também que possamos divulgar isso, não é? Para que de fato estejamos promovendo a integração das pessoas com deficiência. Um abraço a todos.